Olá, iniciando mais um episódio do podcast Alma de Médico, onde a ciência encontra a escuta e a gente tem a oportunidade de conversar com diversos especialistas, e hoje eu tenho o prazer aqui de estar com meu amigo Dr. Arthur Jatobá, médico neurologista, especialista em cognição e demências. Arthur, obrigado, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Fernando, muito obrigado. Eu que agradeço o convite, né, para a gente poder conversar sobre temas importantes, tanto na área da oncologia, na área da neurologia, e fazer essa interação das duas especialidades. Bacana. Arthur, a gente está vivendo um momento muito especial da medicina. Uhum. A medicina conseguiu prolongar o tempo de vida das pessoas e hoje não é incomum a gente se deparar com pacientes vivendo 80, 90, 100 anos, né? E nesse sentido, legal a gente ter esse aumento da expectativa de vida, mas a gente começa a observar o aumento da incidência de duas doenças que nós cuidamos, tanto do câncer quanto das doenças neurológicas, em especial das demências, né? E esse é um grande desafio. E aí eu já vou começar fazendo a minha primeira pergunta para você. É isso mesmo? A gente pode dizer que a gente está vivendo uma epidemia de quadros demenciais, em especial do Alzheimer, depois você vai falar um pouquinho sobre isso mesmo. Esse boom, esse aumento, a gente pode usar esse termo, é tão grave assim? Realmente é tão grave mesmo, a gente está vendo um aumento das demências, né, principalmente nos países subdesenvolvidos, em desenvolvimento, assim, mais do que os países já desenvolvidos. Isso está relacionado ao estilo de vida, a gente sabe que são os principais fatores de risco para demência, têm relação com o estilo de vida, sono adequado, atividade física. Então, tudo isso que a gente fala, tem uma janela de oportunidade na fase adulta para você se prevenir quando chegar aos 60, 70, 80, você está bem, não só fisicamente, mas também cognitivamente. A gente tem visto um aumento significativo de demências no mundo inteiro e no Brasil um aumento bem importante mesmo. Então, assim, uma coisa que eu falo para as pessoas, com certeza você conhece alguém, um familiar, um vizinho, um amigo que tem Alzheimer ou outro tipo de demência. Legal. Arthur, tem um ponto que causa muita confusão, principalmente nas pessoas, nos leigos, né? Toda perda de memória tende a ser confundida com Alzheimer. Queria que você dissecasse um pouquinho mais esse tema, falando para a gente que nem toda perda de memória é Alzheimer, e como é que a gente diferencia perda de memória, seja ela aguda, seja ela crônica, com doenças, com quadros demenciais, e depois que você falasse um pouquinho das demências em si, que não existe só a doença de Alzheimer. Como é que a gente diferencia uma perda de memória habitual de um quadro, por exemplo, inicial de uma doença de Alzheimer? A perda de memória é um sintoma-chave para vários tipos de demência. Então, as pessoas têm essa ideia que perdeu a memória, então, a maior chance de ser a doença de Alzheimer. Realmente isso é verdade, porque cerca de 70% dos casos de demência são relacionados à doença de Alzheimer. Mas existem vários outros tipos de demência, como a demência frontotemporal, demência de corpúsculo de Lewy, a demência da doença de Parkinson, as afasias progressivas primárias, todas elas acabam cursando ao longo da evolução da doença com perda de memória. Só que o mais importante que a gente fala para as pessoas é diferenciar a perda de memória usual, que é comum a gente, com o passar do tempo, vai ficando mais velho, a gente esquecer. Eu até brinco com as pessoas, não é esquecer, você demorar mais a lembrar das coisas. Então, se eu te perguntar, por exemplo, onde você passou o Natal ano passado, pode ser que no primeiro momento você não lembre, mas se você parar um pouquinho, tentar achar as informações, tentar lembrar onde você estava, se você estava viajando, se tinha algum familiar com você, você lembra essa informação. Então, é comum a gente ficar um pouco mais lento com a memória, em relação à memória, com o passar do tempo, com a idade. Agora, o esquecimento que preocupa mais é quando a pessoa começa a perder a independência, começa a esquecer caminho de locais comuns, caminho de casa, caminho que faz para o mercado, a pessoa começa a esquecer compromissos importantes, começa a pagar a conta 2 vezes, ou esquecer de pagar a conta e chega a cortar a água, cortar a luz de casa. Quando a pessoa começa a perder funcionalidade, isso é um sinal de alerta. Provavelmente tem alguma alteração cognitiva desse paciente que deve ser mais bem investigada para descartar um quadro demencial, porque se for uma demência, por exemplo, de Alzheimer, quando a gente começa um tratamento precoce, a gente consegue diminuir a evolução de sintomas. Perfeito, perfeito. Bom, eu queria falar um pouquinho da sua trajetória. Vamos entrar aqui um pouquinho mais na alma de médico, né? Como é que surgiu o seu interesse dentro da neurologia para trabalhar com cognição, para trabalhar com demência? A neurologia é uma especialidade muito ampla. Por que você escolheu trabalhar nessa área específica?
Eu sempre tive interesse em saúde mental, né? Então, assim, minha formação básica antes da medicina foi psicologia, eu sou psicólogo. Legal. Né? Então, fiz psicologia fora do Brasil, nos Estados Unidos, passei 4 anos lá e depois fiquei na dúvida se eu fazia pesquisa, fazia um mestrado e doutorado em neurociências, ou se eu iria para a parte de neurologia. A minha decisão foi fazer neurologia. Eu já entrei no primeiro ano de faculdade, eu queria fazer neurologia. Então, até muita gente perguntava, o professor perguntava, vocês vão fazer o quê? Muita gente não sabia ainda, eu já estava com aquela ideia Primeiro fixa. ano você já sabia, Eu já que ia ser sabia. Então, neurologista. sempre gostei de neuroanatomia, neurofisiologia, sempre gostei muito, né? Então, dentro da área da neurologia, eu também, o que me chamou muita atenção, essa parte de cognição, sempre adorei, sempre tive muito interesse. E hoje trabalho praticamente com isso, trabalho em pesquisa clínica também, e é minha paixão da neurologia, a neurologia cognitiva. Legal, bacana. Bom, em termos de impacto, o que mais impacta na rotina de pacientes com Alzheimer e outras doenças? É a interferência nas atividades diárias? É a questão de pagar uma conta, pagar 2 vezes uma conta, deixar uma função que era habitual? É isso que a gente tem que puxar como gancho aqui em relação ao diagnóstico? Assim, o que a gente deve sempre orientar para as famílias é que muitas vezes a pessoa ia ficando mais velha, as pessoas falavam, a pessoa está com uma demência senil, está esclerosada, né? Então, provavelmente todos esses nomes que as pessoas usam para descrever esses sintomas está relacionados a uma demência, muitas vezes a demência de Alzheimer. Então, muitas vezes as pessoas percebem isso numa fase mais avançada. Mas quando a pessoa esquece alguma coisa, a gente acha que é engraçado, a pessoa esquece o fogo ligado. Então, assim, a pessoa começa a perder funcionalidade e começa a correr risco de botar fogo em casa, de deixar um gás aberto, de deixar a porta aberta de casa e ter um risco de ter um assalto, alguma coisa assim. A pessoa dirigindo tem mais chance de ter um acidente de trânsito, de se perder. Então, a pessoa começa a ficar mais disfuncional devido ao quadro neurológico. E quando a gente consegue intervir de uma maneira precoce, a gente consegue dar mais qualidade de vida, tanto para o paciente como para o familiar. Legal. Falando um pouquinho mais, entrando na fase mais diagnóstica mesmo, né? A perda de memória, você já comentou, ela se confunde muito com outras doenças, né? Doenças orgânicas, enfim, doenças de cunho neuropsiquiátrico e assim por diante. A doença é uma doença neuropsiquiátrica. Mas como que um quadro, a gente pode detectar um quadro de Alzheimer com sinais e sintomas mais precoces, né? Ou seja, como é que a gente pode diagnosticar mais precocemente? Aí, sendo um pouco mais específico na minha pergunta. Além da avaliação clínica, a gente já dispõe hoje de avaliação molecular, a gente já dispõe hoje de avaliação com métodos de imagem que dão sustentação para esse diagnóstico, para que a intervenção seja mais precoce? A gente está evoluindo na doença de Alzheimer para uma fase de diagnóstico clínico, para mais diagnóstico biológico. A gente ter biomarcadores para ter mais um diagnóstico de certeza. Antigamente, quando a gente estudava Alzheimer, eu lembro da minha época de faculdade, falava o diagnóstico é pós-mortem. O paciente, depois que morrer, a gente faz a autópsia e vê a alteração da proteína beta-amiloide, a alteração da proteína tal no cérebro do paciente. Agora a gente está evoluindo para um diagnóstico mais específico. Então, por exemplo, o que eu vejo no dia a dia, como é que é um diagnóstico que a gente faz no consultório? A gente sempre ouve a história da família, a família conta as alterações que o paciente está tendo, né? Muitas vezes o paciente não percebe, então o paciente tem uma agnosia em relação a isso. Ele chega, não, minha memória está boa, ele não percebe que está com dificuldade. Aí isso é mais comum, às vezes, na fase moderada da doença. A gente sempre tem que excluir diagnósticos diferenciais, diagnósticos que a gente fala de reversíveis de demência. Então, por exemplo, eu já atendi paciente com TSH de 50, né, com hipotiroidismo importante, com a memória péssima quando a gente faz testagem cognitiva. E quando começa a repor o hormônio de tireoide, assim, chega no consultório outra pessoa. Resolve. Muito mais ativa, melhora a memória, né? Então, assim, a gente sempre pensar nesses diagnósticos diferenciais. Deficiência de vitamina B12, neurosífilis, que é um diagnóstico que é não muito falado, mas não é incomum a gente ver. E a gente tem que fazer exames também para ter mais certeza do diagnóstico. Um exame que a gente faz para praticamente todos os pacientes é a ressonância magnética. A gente sempre pede ressonância magnética com corte fino para os hipocampos, para avaliar a área da memória, que é o hipocampo, que a gente consegue ver, às vezes, redução da memória, assim, dessa área, uma atrofia hipocampal, muitas vezes 5 anos antes do paciente perder a memória. Então, é um achado precoce, é considerado um biomarcador de imagem para neurodegeneração. 5 anos antes, mesmo que o paciente não tenha nenhuma alteração de memória. Então, tem estudos que mostram isso, que muitas vezes o paciente já tem alteração no hipocampo, às vezes sem sintoma. Tá?
Impressionante, hein? Não sabia desse dado. Então, eu sempre peço ressonância para ver hipocampo. A ressonância vai também eliminar outros diagnósticos. Por exemplo, eu já atendi paciente com uma perda de memória, uma suspeita de demência, a gente pede uma ressonância, é um tumor em lobo frontal, é um AVC em área estratégica, área que afeta circuitos cognitivos, que está muitas vezes confundindo o diagnóstico de uma demência com o diagnóstico orgânico. Lógico que tem os quadros psiquiátricos também, depressão, ansiedade, transtorno bipolar, esses pacientes também cursam com perda de memória. Então, a gente está sempre excluindo diagnósticos secundários e agora a gente está tendo mais diagnóstico biológico. A gente faz muitos pacientes líquor para ver a proteína beta-amiloide e a proteína tau, que são duas proteínas específicas da doença de Alzheimer. Você consegue dosar isso numa coleta de líquor. De líquor, então assim, até a gente vê se o paciente está no espectro amiloide, ele é considerado amiloide positivo ou amiloide negativo. Então, teve um estudo chinês até que foi publicado em 2023, acompanharam pacientes por 20 anos, de 2003 a 2023. Tinha paciente que lá atrás já tinha alteração da beta-amiloide 20 anos atrás. E esse paciente desenvolveu Alzheimer depois, 20 anos depois. Então, assim, o que a gente está vendo é uma doença de longo prazo crônica que vai acumulando beta-amiloide no cérebro como se fosse uma ferrugem no motor. Vai acumulando, e quando o paciente começa a ter sintoma, isso já é uma perda de neurônio por esse acúmulo ao longo desse tempo todo. A gente está vendo uma tendência agora cada vez maior na neurologia cognitiva de a gente tentar diagnosticar cada vez mais precoce para ter medicações para atuar, muitas vezes, no paciente assintomático. Eu acho que o futuro vai ser isso. A gente vai diagnosticar uma doença de Alzheimer num paciente com 50 anos de idade, que ainda não tem sintoma, e a gente vai tratar antes que ele perca a memória. Esse é o objetivo, assim, ó, não é realidade ainda, mas é um sonho que possivelmente vai ser possível. A gente vai poder realizar isso nos próximos anos. O tratamento chegar antes sequer que o paciente tenha sintomas. Então, assim, um diagnóstico biológico, talvez por um exame de sangue, a gente tem esses biomarcadores no líquor, tem exame de sangue também. Os do líquor são mais sensíveis, a gente consegue ter um diagnóstico melhor no líquor, mas os de sangue também, que medem a proteína beta-amiloide e a proteína tau, também são exames de alta confiabilidade, sensibilidade e especificidades altas. Então, a gente pode ver um paciente, por exemplo, com uma perda cognitiva, ter uma atrofia na ressonância magnética, e tem biomarcador positivo, não tem dúvida do diagnóstico de Alzheimer. Então, se dá mais substrato para a gente ter um diagnóstico de certeza. Perfeito. Uma das dúvidas que as pessoas mais têm, que eu vejo, e que todo mundo sempre no consultório chega para a gente e fala: meu pai teve Alzheimer, meu tio teve Alzheimer. Qual que é o impacto real da carga genética em relação ao desenvolvimento de Alzheimer? É uma doença realmente genética? Quem tem histórico na família vai realmente ter um risco maior? Como é que vocês enxergam isso, até mesmo do ponto de vista profilático, para quem tem uma história muito pronunciada numa família, de fazer um trabalho diferenciado, não só com os exames de imagem, mas talvez até antes disso, ao longo da vida, da jornada dessa pessoa? Qual que é o impacto genético em relação ao desenvolvimento da doença? A doença de Alzheimer, que a gente considera genética mesmo, né, tem 3 genes específicos, que é a pré-senilina 1, pré-senilina 2, né, e o gene... esses genes específicos estão relacionados ao Alzheimer homozigoto. Tá? Então, o paciente, se o parente de primeiro grau tem a doença, você tem um risco de 50% de chance de ter a doença. Isso é raro, tá? A gente vê mais ou menos de 1 a 3% dos casos. Tá? Então, assim, em consultório, geralmente a gente vê esses pacientes que têm Alzheimer mais precoce, às vezes com 50 anos, com 40 anos de idade. A gente vê em toda geração esse tipo de Alzheimer. Esse Alzheimer é muito mais raro. Tá? A gente está falando de qual porcentagem, mais ou menos? De 1 a 3% dos casos. É raro. Tá? A maioria dos casos de Alzheimer, os fatores de risco ambientais, de estilo de vida, tem um efeito muito maior do que o fator genético. Tá? Existe um gene específico, que é o gene da poliproteína E. Então, a gente tem três alelos, E2, E3 e E4. A maioria da população, cerca de 50%, é E3, E3. É considerado neutro, efeito neutro. Se você tem pelo menos um E2, você tem um efeito protetor de ter Alzheimer. Você tem menos chance de ter Alzheimer do que qualquer pessoa na população. Se você tem um alelo E4, por exemplo, E4 ou E3, tá? Você tem um risco mais ou menos de 3 a 4 vezes maior de ter a doença de Alzheimer. Tá? E se você tem os dois E4, um risco até 15 vezes maior. Tá? Então, assim, não é incomum um paciente que tem a doença de Alzheimer ter pelo menos um alelo, um E4. E a gente está começando a fazer esse exame para ver essa parte genética, que as novas medicações que estão vindo para Alzheimer vai depender se tem essa mutação ou não. Porque quando tem os dois E4, tem mais risco de efeito colateral. A gente vai começar a usar um pouquinho da genética,
até para indicar medicação para o tratamento. Mas, assim, falando assim, para uma pessoa que tem a doença de Alzheimer, chega no meu consultório, meu pai tem Alzheimer, minha mãe tem Alzheimer, o meu risco é muito maior? Não é muito maior, tá? Se você tiver um estilo de vida adequado, controlar a hipertensão, não tem diabetes, você dorme bem, faz atividade física, você tem menos risco do que uma pessoa que não tem esse estilo de vida adequado, mesmo tendo um parente de primeiro grau com a doença. Esse é um assunto que muita gente confunde. As pessoas acham que o componente genético ele é incrivelmente maior. Você tocou num ponto importante. Vamos falar de fator de risco. Se a gente pudesse listar quais são os 5 maiores inimigos do Alzheimer. São os mesmos para doenças cardiovasculares. A gente sabe que tem uma ligação importante de doenças cardiovasculares e cérebrovascular com a doença de Alzheimer. Então, não é incomum a gente ver o paciente que tem Alzheimer, que tem doença arterial coronariana, que tem hipertensão, tá? Que tem fatores cardiovasculares que com certeza isso envolve aumento do risco para Alzheimer. Mas a pressão alta, diabetes, baixa escolaridade, obesidade, tabagismo, são todos fatores que influenciam e têm um efeito importante na doença de Alzheimer. A gente tem visto cada vez mais pesquisa com a atividade física como tendo um efeito protetor. Então, o sedentarismo é um fator de risco muito importante para a doença de Alzheimer. Tem estudos que mostram que os pacientes que fazem atividade física, você pega uma faixa etária de 40 a 60 anos, as pessoas que fazem atividade física nessa faixa etária têm um risco muito menor de ter Alzheimer depois dos 60. Então, a gente fala, é a janela de oportunidade. Você tem que fazer exercício agora para chegar numa fase de mais idade com menos risco de ter a doença de Alzheimer. Arthur, eu acho que tem um ponto aqui que vale a pena a gente mencionar. Eu falei de epidemia de Alzheimer, que talvez esteja relacionado um pouco, com certeza, com o estilo de vida, como você bem comentou. Mas a gente tem visto um aumento pronunciado de doença neuropsiquiátrica, em que pese aqui depressão e transtorno de ansiedade. E um terceiro distúrbio, que é o distúrbio do sono. Você acha que esses 3 fatores, eles já estão bem estabelecidos na literatura como fator de risco para a doença de Alzheimer? A gente se preocupa, né? É muito raro você receber um paciente que não está tomando um antidepressivo, que não tem um transtorno de ansiedade que impacta. Quanto que esses fatores aí, esses distúrbios neuropsiquiátricos impactam em relação ao desenvolvimento do Alzheimer? Isso já é bem definido, a gente sabe que as doenças mentais são fatores de risco para a demência, tá? Então, por exemplo, o paciente que abre um quadro de depressão, quando não é tratado, você tem um risco maior de evoluir para um quadro demencial. Muitos pacientes que têm Alzheimer começam os primeiros sintomas, não como perda de memória, mas com depressão. A gente pega um idoso que está mais apático, deprimido, isso pode ser o início de um quadro demencial também, se manifestando com uma doença psiquiátrica. Então, o paciente que tem uma ansiedade, um transtorno depressivo, um transtorno bipolar não tratado, isso sem dúvida tem um risco maior para desenvolver Alzheimer. E o sono é essencial. A gente sabe, cada vez mais tem estudos mostrando que quando a gente está dormindo, o cérebro faz uma limpeza. Ele tira a proteína beta-amiloide do cérebro, que é essa proteína relacionada com a doença de Alzheimer, e elimina no líquor, que é quando a gente faz a punção lombar, a gente está dosando essa proteína no líquor. Então, a gente sabe que tem uma relação do sono. O paciente que dorme menos tem um risco maior também de ter doença de Alzheimer. O paciente com Alzheimer geralmente tem distúrbio de sono, então a gente não sabe o que vem primeiro, se é o Alzheimer que causa o transtorno do sono, mas com certeza o transtorno do sono é um fator de risco para a demência. Legal, bacana. Acho que essa questão do sono hoje está sendo muito estudada, né? Acho que a gente nunca falou tanto de sono como a gente fala agora em relação à proteção cardiovascular, proteção para doença oncológica, proteção para doenças neurológicas e assim por diante. Legal. Arthur, na prática, o que a gente já tem de tratamento para a doença de Alzheimer? Quando tratar e o que a gente tem de medicamentos hoje, o quanto que esses medicamentos são eficazes em relação ao controle da doença, em relação a trazer o paciente para um patamar social e intelectual mais adequado. A gente está vivendo uma era agora na doença de Alzheimer de um boom de pesquisas. A gente está vendo cada vez mais pesquisa com novos medicamentos. Talvez nos próximos 10 anos vai ter uma mudança grande em conduta em relação ao tratamento de Alzheimer. Então, as medicações que a gente tem atualmente, tá? Que são os anticolinesterásicos, como a donepezila, a galantamina e a rivastigmina, e a memantina, que é usada numa fase mais moderada ou avançada da doença. Você vê, a memantina, que foi a última delas, foi comercializada em 2003. A gente ficou com um gap aí de mais de 20 anos sem nenhum tratamento novo.
A gente está tendo, desde o ano passado, as terapias anti-amiloides. Então, teve o lecanemab primeiro, agora está saindo o donanemab, que são medicações que são anticorpos que se ligam à proteína beta-amiloide e limpam ela do cérebro, como se fosse um ímã que gruda na proteína e tira ela do cérebro. Então, a gente está começando agora uma nova era de tratamento com medicações que possam mudar o curso de doença. Com essas medicações que a gente tem, como os anticolesteráticos e a amivantina, a gente melhora a qualidade de vida dos pacientes e dos familiares. Então, os pacientes ficam menos sintomáticos, conseguem ser mais funcionais no dia a dia, mas a gente não está mudando o curso da doença. Eu sempre explico para os pacientes e para os familiares. Se eu fizer uma biópsia no cérebro do paciente que está usando o tratamento atual, do paciente que não está usando, a doença está progredindo do mesmo jeito. A gente não consegue, hoje, mudar a evolução ali, celular, biológica da doença, mas a gente melhora o sintoma. Um paciente que às vezes não conseguia sair de casa por agitação, ele sai de casa, almoça com a família no final de semana, ele consegue sair para uma festa, consegue participar socialmente, porque está sendo tratado. Então, assim, a melhora sintomática é importante, mas assim, mesmo com as medicações, a doença, como é uma doença neurológica progressiva, o paciente continua apresentando sintomas. Talvez agora, com essas novas medicações, a gente consiga ver mudança no curso de doença. Então, assim, ter uma alteração biológica, tentar que a doença não evolua de uma maneira tão rápida igual ela evolui atualmente. E são medicamentos orais, medicamentos endovenosos? Como é que é isso? São medicamentos endovenosos, tá? Por exemplo, o primeiro que foi aprovado no Brasil agora foi o donanemab, foi aprovado no mês passado e deve começar a comercialização talvez em agosto ou setembro no máximo. São medicações que são feitas endovenosas mensalmente e esses pacientes obrigatoriamente têm que ser amiloide positivo, ou seja, a gente vai ter que ter diagnóstico biológico, mas a gente é só diagnóstico clínico e de imagem, mas vai ter que ter um biomarcador, né, no líquido ou um PET cerebral mostrando a beta-amiloide, e esse paciente vai ser acompanhado. Grande parte dos pacientes que fazem uso dessa medicação com 18 meses limpam totalmente a beta-amiloide do cérebro. Você faz um PET amiloide, o cérebro que estava cheio de beta-amiloide fica totalmente limpo. Tá? Então, com correspondente de melhora clínica. Assim, o que a gente vê nos estudos, que foi o estudo Trailblazers, que acompanhou esses pacientes, o paciente não teve melhora da memória, mas o paciente que está usando a medicação, ele estabiliza, ele demora mais a mudar de fase da doença, de uma fase de um declínio cognitivo leve para uma fase inicial do Alzheimer, ou da fase inicial para a fase moderada. Ele demora mais a entrar nessa fase e, além disso, o paciente funcionalmente fica melhor. Ele consegue ficar melhor no dia a dia do que um paciente que não está usando essa medicação. Legal, acho que tem novidades boas aí em relação ao tratamento. Né? Excelentes novidades, mas como são medicações novas também, a gente tem que estar acompanhando, né, ter experiência com essa nova medicação e tem que ver os efeitos colaterais. Alguns pacientes no estudo tiveram efeitos colaterais como inchaço cerebral e sangramentos, pequenos sangramentos. Cerca de 30% dos pacientes, mas os pacientes não foram, a maioria não foi sintomático. Esse paciente vai ter que estar fazendo ressonância de repetição, ter que ter um acompanhamento mais de perto do especialista para evitar esses riscos. Então, é uma coisa também que a gente vai ter que saber lidar com esses riscos que a medicação também tem. Vai ter uma curva de aprendizado aí para todo mundo, né? No estudo Exatamente. clínico para a vida real dos pacientes. Exatamente. Dur, vamos falar um pouquinho da intersecção entre neurologia e oncologia. Quando um paciente inicia um tratamento oncológico, alterações de memória elas são muito frequentes, sejam pelo impacto emocional que o paciente tem quando ele tem um diagnóstico, o impacto emocional do tratamento, enfim, os desafios físicos, os desafios psicológicos, a adaptação social desse paciente. Então, é uma cena que favorece muito alterações de memória. Exatamente. E nessa situação onde o paciente tem um diagnóstico oncológico, onde ele previamente tinha aí algum distúrbio de memória, mas nada que impactasse a vida dele, como é que a gente consegue diferenciar o que é efeito da doença oncológica, né? E aí eu digo doença, não me refiro a metástases no cérebro, não é isso, a doença per si. O que é efeito do tratamento oncológico, lembrando que existem diferentes tratamentos oncológicos, e o que pode ser realmente uma doença de Alzheimer. Né? A família, semana passada mesmo, a família, doutor, a gente quer levar no neurologista, porque piorou muito a memória. Então, como que a gente vai poder filtrar tudo isso e poder orientar esses pacientes? Eu sei que é uma pergunta ampla, mas é algo muito frequente no consultório. Eu também vejo muitos pacientes oncológicos também, assim, como a gente falou no início do podcast aqui, né? Muitos pacientes que têm doenças, vão ficando mais velhos, têm neoplasias e muitas vezes um quadro demencial juntos.
A gente tem que tratar essas duas coisas e uma acaba influenciando a outra. Muitos pacientes que têm uma demência, como eu falei anteriormente, a doença geralmente começa biologicamente 15, 20 anos antes do paciente apresentar sintomas. Então, muitas vezes ele está ali se equilibrando, está funcional ainda, está conseguindo fazer as atividades do dia a dia, mas muitas vezes quando tem um impacto pessoal grande, a morte de um familiar, um diagnóstico de câncer, uma pandemia que a gente viu, muitos pacientes teve um isolamento social, ele começa a manifestar mais sintomas. Então, não é incomum eu chegar no consultório para mim, um paciente está fazendo um tratamento, um câncer de próstata, um câncer de intestino, que começou uma quimioterapia e fala, foi a quimioterapia que causou a perda de memória, tá? Então, quando a gente vai ver, esse paciente às vezes tem uma ressonância magnética de 3, 4 anos atrás, já tinha uma atrofia hipocampal. Sinais incipientes ali. Provavelmente ele já tinha um declínio cognitivo leve e o tratamento em si causou um impacto grande para o paciente que ele piorou cognitivamente. É como se fosse um start ali para o quadro demencial. Eu sempre falo para os pacientes, a quimioterapia não causou o Alzheimer, não causou esses sintomas. Mas a gente sabe que alguns quimioterápicos também, você vê isso na prática, pode ter um efeito cognitivo, né, causar uma lentificação da memória, que o pessoal chama de brain fog, né, que o paciente fica mais lento, mais desatento. Alguns causam até neuropatia também, ardência nas mãos, né, a sensação dos pés também de estar pinicando. Então a gente vê esses sintomas dos pacientes. E esses pacientes, muitas vezes, quando a gente começa um tratamento, ele tem um efeito inicial positivo de ter uma melhora da memória. Tá? Assim, muitas vezes com medicações estimulantes. Até tem alguns pacientes que têm brain fog que a gente usa alguns antidepressivos mais estimulantes, como a desvenlafaxina. Muitas vezes usa até uma ritalina, tá? Para paciente, mesmo paciente idoso, que é o metilfenidato, para tentar ativar um pouquinho mais o lobo frontal e deixar a pessoa mais ativa. Mas na maioria das vezes não é o quimioterápico que causou o Alzheimer, não. Muitas vezes o paciente já tem uma alteração cognitiva, já tem uma atrofia cerebral e o impacto da doença, o que ele está passando naquele momento, deixa aqueles sintomas mais evidentes. Quando a gente vai sempre confirmar com a família depois, fala, não, ele já estava esquecido antes. Mas depois da quimioterapia, ele começa a ficar aquilo que fica mais evidente para o familiar e para a gente também. É sempre importante fazer esse filtro, diferenciar uma coisa da outra. Acho que tem que ter sempre atenção, mas é um ambiente complexo que a gente avalia e sempre ter esse diferencial. Arthur, para quem está ouvindo a gente, para quem está assistindo a gente, qual que seria uma receita de bolo para quem tem hoje 40, 50 anos, 60 anos, tem uma vida absolutamente normal, para evitar de ter Alzheimer? Você falou de atividade física, mas assim, se a gente pudesse fazer uma lista aqui, né, das ações mais efetivas, a gente vê às vezes as pessoas querendo fazer palavra cruzada, as pessoas querendo aprender a tocar um novo instrumento. Será que a gente consegue fazer uma lista aqui, ó, faça isso, para você reduzir a sua chance de desenvolver um quadro demencial, em especial Alzheimer? Você tem essa lista? A gente tem vários estudos tentando prevenir a doença de Alzheimer, que os estudos apontam que atividade física, não só aeróbica, mas a gente tem visto atividade também de resistência, como musculação, como uso de alguns instrumentos, né, como, por exemplo, com personal trainer. Então, isso tem um efeito importante cognitivo, não só para melhorar a circulação cerebral, mas também a produção de alguns hormônios, como, por exemplo, a irisina. Tem um efeito protetor cerebral, tá? Teve um estudo recente também pessoal da UFRJ mostrando que é um hormônio que ativa o hipocampo, que ajuda na memória. O sono, a gente já falou também que é essencial as pessoas tentarem dormir um sono de qualidade, não é tempo de sono. Tem gente que dorme 6 horas por noite, 5 horas e está bem. Tem gente que precisa dormir mais, mas tem um sono de qualidade, que a pessoa não acorde todo dia cansado, né, que isso acaba afetando o dia a dia, acaba afetando a memória. Dieta, muito importante, a gente não comentou, mas principalmente dieta como a dieta do Mediterrâneo, tá? Que tem menos carboidrato, menos açúcar, tá? Dá preferência para dietas que tem bastante ômega 3, ômega 6. Então, por exemplo, tem alguns estudos que mostram que se você comer peixe pelo menos 2 vezes por semana, você está recebendo a quantidade adequada de ômega 3 que é necessário. Frutas, legumes, verduras, né? E tentar tirar o máximo possível o açúcar. Tem até muitas linhas de pesquisa que mostram que o Alzheimer é considerado diabetes tipo 3. A gente sabe que a glicose alta no cérebro causa dano neuronal. Então, o cérebro do paciente com Alzheimer não lida tão bem com a glicose do cérebro de um paciente normal. Então, a glicose alta também é um fator importante e a dieta do Mediterrâneo tem um efeito protetor. Atividades que você possa estimular o cérebro. Então, como você falou, aprender um instrumento novo, ler livros, né? Então, assim, as pessoas ficam hoje muito tempo no celular só passando, né, YouTube, Instagram, assim, e muitas vezes isso não é um conteúdo que vai
fazer a pessoa pensar, vai a pessoa discutir com outra pessoa. Então, se puder ler livros, fazer cursos, né, se engajar, quanto mais você se engaja né, cognitivamente, isso tem um efeito protetor também, você faz mais conexões cerebrais e a interação social. Tá? O isolamento social também é um fator de risco. Foi o que a gente viu esse boom, né, na pandemia de muitos pacientes. Eu vi isso muito no dia a dia no consultório. Paciente que passava o dia inteiro saindo com um amigo, com um neto, passeando em shopping, ficou isolado e a gente começou a ver muito mais sintoma cognitivo desse paciente com isolamento social. Então, é importante ter interação social, ter pessoas para você sair no final de semana, fazer viagens, não ter aquela rotina só de trabalho, isolamento social, que isso é um fator de risco também para Alzheimer. Acho que Alzheimer, em relação a ter a doença, a prevenção ainda é o melhor remédio. Né? Exatamente. Você ter um estilo de vida adequado isso ao longo de anos, trabalhando esses fatores. Quando a gente trabalha esses fatores, né, e previne as doenças cerebrovasculares, cardiovasculares, tem um controle da glicose, do colesterol e esses fatores que eu falei, a gente consegue prevenir até 50% dos casos de Alzheimer. 50% é bastante ainda, é um peso significativo no seu futuro, no que você como é que você vai estar cognitivamente quando estiver aos 70, 80 anos. Legal. Arthur, a gente já está caminhando aqui para o fim desse bate-papo aqui, super interessante, aprendi muita coisa nova aqui com você hoje. Mas o paciente com Alzheimer, assim como o paciente com câncer, ele está no consultório de diferentes médicos. Né? E a gente tem vários colegas que acompanham aí o nosso podcast. Você tem alguma dica para os médicos que atendem pacientes que têm déficit de memória, que têm quadros demenciais, em especial Alzheimer, na relação com esses pacientes? Às vezes a gente vê uma relação meio... Às vezes o paciente tem algum déficit auditivo, falando muito alto. O senhor não lembra disso? O senhor não lembra dela? O senhor não lembra que o senhor fez isso? Em termos práticos, assim, qual que é a melhor maneira de lidar com o paciente com Alzheimer, agente médico? Tá? Para quem não é o especialista em Alzheimer, óbvio. É uma coisa que até que você tocou nesse assunto que eu queria até comentar, foi a relação à perda auditiva. Tá? Então, assim, se qualquer médico perceber que o paciente está com perda auditiva, encaminhe para o especialista, porque a perda auditiva é um fator de risco para Alzheimer modificável. Quando a gente trata a perda auditiva, você consegue evitar o risco da doença. A gente sabe que o paciente está com perda auditiva, ele começa a se isolar socialmente e isso tem a piora cognitiva. O que eu sempre falo para os colegas, assim, lógico que você não vai fazer o teste cognitivo no consultório, por exemplo, no meu consultório eu faço assim, grande parte do consultório fazendo testes. Mas você vai perceber no dia a dia, o paciente chega no consultório, primeiro, conversar com o paciente, se ele for com o filho, com a filha, tenta fazer as perguntas para o paciente. Ele consegue entender o que você está falando? Ele consegue responder? Então, assim, uma pergunta que eu sempre faço no começo da consulta para o paciente. O que o senhor veio fazer aqui? O que a senhora veio fazer aqui? Se a pessoa vira a cabeça para o lado, tem até estudo que mostra isso, sinal de virar a cabeça. Mostra que o paciente não está bem cognitivamente. Esse paciente que vira a cabeça para o lado tem um risco alto de ter um quadro demencial, se ele não souber responder perguntas. Muitas vezes eu pergunto para o paciente, se eu tomo algum remédio? Ele fala, tomo. Quais são os remédios? Antes do paciente pegar a anotação, ou o filho ou a filha pegar a lista de anotações, tenta lembrar os remédios de cabeça. Quando o paciente está bem cognitivamente, ele fala todinho, direitinho. Quando ele não está, muitas vezes ele vai pedir para o acompanhante, ou ele vai falar algum só, mas assim, já é um teste simples que você faz de perguntar remédios. E terceiro é isso, as perguntas que você faz para o paciente, você percebe que ele está conseguindo interagir bem, ele consegue responder suas perguntas, ou ele depende de outras pessoas para responder. E se quiser ser um pouquinho mais específico, um dos testes que a gente mais vê alteração no paciente com demência é pedir para fazer um desenho de um relógio. Você pede para o paciente fazer um círculo, colocar todos os números do relógio e colocar uma hora específica. A gente pede geralmente 11h10, 3h20. Por quê? Esse teste de desenho do relógio é um teste que se faz em 3 minutos e é um teste complexo cognitivamente. A pessoa tem que primeiro lembrar como é que é um relógio, ela tem que se programar qual que é a ordem que ela vai colocar os números, tem que pensar nos ponteiros, qual que é o maior, qual que é o menor. Muitas vezes a gente vê alteração no relógio, ou seja, o teste do relógio não é um diagnóstico para demência, mas é um sinal que tem alguma coisa errada. Então, se você pedir para o paciente fazer um relógio e ele não conseguir, falou, opa, esse paciente precisa de uma investigação mais detalhada. Legal. E o outro ponto é os cuidadores, né? Quem está ali com o paciente no dia a dia, seja um filho, seja até um cuidador mesmo, que às vezes não tem uma preparação. Você tem alguma dica, assim, para essas pessoas em relação ao cuidado, à lida com o paciente com Alzheimer? Muitos pacientes com Alzheimer têm alteração comportamental, agitação, agressividade, né, apatia, e muitas vezes o paciente tem alteração comportamental
por causa do jeito que as pessoas se lidam com ele. Então, é comum o paciente, por exemplo, o filho ou a filha falar, vamos tomar banho, a pessoa fala, não quero tomar banho. Quanto mais você insiste, bate de frente com a pessoa, é pior. Então, na hora ali, se a pessoa fala, não quero tomar banho, eu já tomei banho, é como a pessoa fala isso. Fala, não, tudo bem, você já tomou banho, daqui a pouco você volta, espera 5 minutos. O boss falou, a gente vai sair para o shopping, vamos tomar um banho. Ah, vamos. A pessoa às vezes aceita. Então, você tem que ter estratégias, a gente fala, são as estratégias comportamentais que você vai aprender a lidar com a pessoa. Você vai ver que o banho, geralmente, a maioria das pessoas aceitam melhor tomar banho de manhã. Outros pacientes, é comum ter mais agitação no final da tarde. Então, nesse horário, você pode colocar uma música, falar uma história antiga que a pessoa, quando morava em outra cidade, quando os filhos eram pequenos, você distrair a pessoa com outras atividades cognitivas, para a pessoa não ficar agitada. E o mais importante que eu sempre falo para as famílias, o paciente sempre tem razão. Se ele fala uma coisa, fala, eu fiz isso ontem, você fez isso ontem. Não bate de frente. Sim. Quando você bate de frente, ela vai achar que você está contra ela, ele não lembra, pela doença, e vai achar que a família está contra ele ou contra ela. Então, você concorda, depois, se você quiser abordar a pessoa de outra maneira, espera 5 minutos e aborda diferente. Sim. Mas eu sempre falo para as famílias, o paciente sempre tem razão. Isso é muito importante, né? Para as pessoas o cuidador tende a ter que ficar confrontando. Não foi isso. Exatamente. Foi outra coisa, enfim. E a gente vê também isso quando a gente, com essa abordagem comportamental, muitas vezes a gente consegue reduzir medicações que a gente usa para controlar comportamento, como alguns antipsicóticos, quetiapina, olanzapina, alguns antidepressivos. O paciente às vezes tem uma agitação, tem uma ansiedade, porque ele está sendo confrontado o tempo inteiro. Quando a gente consegue mudar esse comportamento da família, a gente consegue reduzir remédio. Legal, bacana. Arthur, acho que a gente teve aqui hoje uma oportunidade incrível para falar sobre perda de memória, quadros demenciais, intersecção com oncologia, dicas para médicos, dicas para cuidadores. Eu aprendi muito, acho que a gente está avançando muito. Acho que a gente tem espaço aqui para outros podcasts trazendo aqui o tema memória, que é um tema que interessa para todo mundo. Eu queria te agradecer pela disponibilidade de ter vindo aqui e convidar todo mundo aí para assistir, para divulgar o nosso podcast, para que a gente possa levar mais conhecimento para as pessoas. Obrigado. Fernando, eu que agradeço. Grande prazer. Muito obrigado pela oportunidade. É sempre um prazer em conversar com colegas, a gente fazer essa interação das especialidades, né? Fantástico. A gente está sempre aprendendo com os colegas. Isso que é o mais importante, trazendo informações para as pessoas, de doenças que a gente vê no dia a dia, muitas vezes que são coisas complexas que a gente tenta falar de uma maneira mais simples para as pessoas entenderem. E o mais importante, melhorar a qualidade de vida, tanto do paciente como dos familiares. Legal, bacana. Então, muito obrigado. Obrigado você. Bom, se você que ouviu esse conteúdo tem alguém na família com quadro de perda de memória, com Alzheimer, compartilhe. Acho que vale muito a pena a gente levar conhecimento para frente e ajudar outras pessoas. Obrigado, pessoal.